Boa noite, chamo para compor a mesa o candidato Fernando e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite, excelência. Vou iniciar sua arguição com a disciplina de língua portuguesa. Primeira pergunta. Conceitue um adjetivo. Ímprobo. Desculpa, isso é um adjetivo. Adjetivo é uma classe gramatical que tem como finalidade dar qualidade ao sujeito. Segunda pergunta. Conceitue pleonasmo. Excelência, pleonasmo é uma figura de linguagem que tem como finalidade trazer uma redundância, ou demonstrar uma redundância. Se Vossa Excelência me permite exemplificar, como entrar para dentro ou subir para cima. Terceira e última pergunta. Conceitue o que é um texto narrativo. Excelência, um texto narrativo é um texto em que há a descrição de uma situação ocorrida em um determinado contexto. Estou satisfeito, muito obrigado, boa sorte. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite, excelência. Você é o seu examinador da disciplina de direito, tudo bem? Ok. Tá, vamos lá. Diferencie direito de reunião de direito de associação. Excelência, ambos os direitos são constitucionalmente previstos. O direito de reunião, ele é aquele que tem como finalidade permitir que as pessoas se encontrem em uma determinada localidade e a Constituição exige para isso apenas que haja um aviso prévio. O direito de associação ele está relacionado com a prerrogativa que as pessoas têm de se unirem para fins não econômicos, mas para atingir uma determinada finalidade. Se você fosse estabelecer uma diferença com relação a uma única característica, qual seria ela? Você consegue se recordar? A desnecessidade de... Perdão, Silêncio. Um direito de... A previsão expressa, Excelência, em relação ao direito de associação, de que ninguém é obrigado a se manter associado. É o que eu me recordo, Excelência. Certo. Diferencie direitos humanos de direitos fundamentais. Excelência, os direitos humanos, eles têm um âmbito de incidência geográfica maior em razão deles serem determinados pela ordem internacional. Então, tem aplicação no âmbito interno, mas também no âmbito externo. Já os direitos fundamentais são direitos produzidos e positivados a partir da ordem interna de determinado Estado-parte ou de determinado país. Há alguma diferença no que tange a titularidade? Nós somos ambos os tipos de direito? Não é mesmo?
Sim, Excelência. Os direitos fundamentais, eles podem ter como titulares tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, diferentemente do que ocorre com os direitos humanos, que podem ter exclusivamente uma pessoa natural, uma pessoa física como titular. Terceira pergunta. Quais são os superpoderes da administração? Excelência, pelo que eu me recordo, lembro de dois princípios que são considerados como estruturantes da administração pública, que são os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, que inclusive são denominados pela doutrina como pedras de toque, Excelência. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidato. Boa noite, Excelência. O senhor está preparado? Sim, Excelência. Perfeito, vamos começar. Primeira pergunta de criminologia. Como a escola correcionalista via o criminoso? Excelência, a escola correcionalista via o criminoso como um ser incapaz de, por si só, tomar atitudes que pudessem afastá-lo do crime. Então, havia a necessidade de uma correção ou intervenção estatal para que esse indivíduo pudesse ser corrigido diante de uma prática criminosa. Segunda pergunta. Qual teoria macrosociológica defendia que o crime é apreendido? Perdão, Excelência. Apreendido ou apreendido? Apreendido. Apreendido. Excelência, eu me recordo apenas de uma questão relacionada ao mimetismo, no sentido de haver uma cópia do indivíduo copiar determinadas condutas que para eles são condutas relevantes no âmbito social, como, se você me permite exemplificar, o vapor que atua no tráfico, que copia a atuação do traficante. Terceira e última pergunta. O que são as cifras azuis na criminologia? Excelência, as cifras azuis estão relacionadas com os chamados crimes de rua, que se contrapõem à cifra dourada, que são os crimes de colarinho branco. Então, as cifras azuis, elas têm como finalidade apontar a incidência de determinados crimes que ocorrem eu diria, na população de mais baixa renda, Excelência, como furtos e roubos que são praticados. Perfeito, estou satisfeito. Passo a palavra para o examinador João Pedro. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Vamos lá, Fernando. Primeiramente, aí, obrigado pela participação, parabéns aí, tá? Como no seu concurso não vai cair a disciplina de língua portuguesa, eu pensei, putz, mas as perguntas que eu trouxe aqui não vai servir de nada para ele.
Aí o que eu fiz? Eu formulei na hora, assim, 3 perguntas pedindo para você conceituar, porque quando você responde alguma coisa que é necessário conceituar, você desenvolve a oratória, o raciocínio e a capacidade de articulação. Então, acho que numa prova de direito, propriamente dito, como é a prova de delegado de polícia, uma prova jurídica, é trabalhado muito a capacidade de articulação e de desenvolvimento de raciocínio atrelado com a lembrança do que você tem do conteúdo, né? Então, por isso que eu fiz essas 3 perguntas conceituais para você. Não sei se serviu, mas foi o que eu pude... Serviu para me deixar nervoso. Mas, cara, assim, parabéns, você tem um bom conhecimento de língua portuguesa, tá? Você acertou as 2 que eu fiz, né? O conceito de adjetivo, né? Primeiro você iniciou a frase com... Eu não tinha entendido a pergunta. Você iniciou com exemplo, né, de adjetivo ímprobo, né? Aí eu pensei, ele sabe que é um adjetivo, né, mas ele não entendeu a pergunta. Daí você veio e conceituou, né, a classe gramatical, que serve para atribuir característica, né? Então, parabéns, está correto. O conceito de pleonasmo, aquilo lá também, é um vício de linguagem, caracterizado pela redundância ou repetição indevida de termos, né, que causam estranheza, né, no falar e na leitura, tipo, subir para cima, entrar para baixo, né, descer para baixo, entrar para dentro. E a terceira e última pergunta, eu fiz ali para você, eu perguntei qual era o conceito de texto narrativo. Aí você me deu basicamente uma definição de um texto descritivo, né? Na verdade é o contrário, né? Tipo, o texto narrativo é aquele texto que esboça ações de personagens num determinado espaço e tempo, né? É uma narrativa mesmo, uma história, né? Geralmente é contado acontecimentos, tipo uma história, né? Um conto, né? Um conto, por exemplo, assim, medieval, né, que é narrado a história do senhor feudal com seus vassalos e tal, durante a Idade Média. É um exemplo superficial, mas é basicamente isso, tá? Ele é dotado de estrutura narrativa também, né? Tipo, apresentação, desenvolvimento, clímax, né, que é o ápice da história, o desfecho, né? É basicamente isso, o conceito de texto narrativo, tá bom? Então foram 3 perguntas conceituais ali, só para te ajudar mesmo acho que não a treinar propriamente o que vai ser cobrado para você, mas treinar a resposta, né? Perfeito, valeu. Te agradeço. Vamos lá, Fernando. João. Tá muito bem aí, tá? Parabéns. Peguei 3 questões do meu concurso. Primeiro você vai Oral de Delta mesmo, peguei uma de constitucional, uma de humanos e uma de administrativo. O que mais pegou foi essa primeira, né? Cara, essa daí é uma questão que ela tá no banco de dados do concurso de delegado. Eles fazem em todos os concursos, aí ela pega bastante, cara. A diferença dela é a seguinte: o direito de reunião é temporário, o direito de associação é permanente. Só isso. Fizeram essa pergunta pra mim, só que eu já tinha visto, já tinha resolvido ela no concurso anterior. Daí eu só mandei isso, excelência. Já exigem que o direito de reunião ele é exercido em caráter temporário, já o direito de associação é exercido em caráter permanente. Beleza, já matou a questão, não precisa ficar explicando sobre um ou outro, porque a diferença é essencialmente essa, tá? Do ponto de vista do direito constitucional. As outras você acertou, tá? Perfeito. Direitos humanos você falou tudo que eu queria. Tá? Essa foi a Jamila lá que perguntou para mim. Na verdade, a gente tinha perguntado, ela perguntou se o termo direitos humanos era um termo redundante e depois ligou com essa diferenciação. Na verdade, eu aprendi essa questão vendo os vídeos de vocês, porque em algum momento vocês perguntaram para alguém e o candidato respondeu e eu não tinha nem me ligado. Foi da minha banca de Delta. Eu ainda dei um exemplo. Qual exemplo foi? De titularidade de direitos fundamentais para a pessoa jurídica, impossibilidade de dissolução da pessoa jurídica antes do trânsito em julgado, dissolução compulsória. Eu falei isso lá no dia, e eu falei em alguma banca aqui também, né? Cara, essa daí, ele perguntou dessa maneira para mim: quais são os superpoderes da administração pública? E na hora eu nunca tinha ouvido falar, foi o Marcelo de Limanessa que perguntou para mim isso daí. Eu também fui nessa, das pedras de toque, é isso mesmo, tá? Você acertou. São as pedras de toque. Porque como superpoderes eu nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido como superprincípios, ou superprincípios, mesmo como superpoderes.
Cara, agora você me pegou. Será que eu falei errado? Super princípios ou super... Não, cara, acho que foi superpoderes que o cara me falou, hein? Agora você me botou na dúvida se eu falei errado ou não, porque eu falei de cabeça, eu abri aqui as anotações do meu dia e o anotador não anotou essa daí. Cara, super princípios, agora você me pegou, cara. Cara, super princípios, superpoderes. Ó, só desculpa se eu falei errado pra você. É um desses nomes. Aí você falou superpoderes. Aí eu falei, cara, eu conheço como super princípios. Eu vou falar. Cara, então desculpa, acho que é super princípios. Não, eu acho que eu errei. Acho que eu errei. Super princípios. Agora, eu simplesmente não lembro, mas se existe o termo super princípios. Não me recordo, eu não ia falar. Eu ia jogar essa. Cara, desculpa, eu acho que é super princípios mesmo. Você acertou. Que é sinônimo de pedra de toque. Também nunca tinha ouvido falar também no dia. Ou foi superpoderes? Cara, eu não lembro mesmo. Vai ter que pesquisar ainda no time se tem superpoderes. Mas isso aí, tá muito bem, parabéns. Obrigado, valeu. Vamos lá, Xará. Mandou bem nas questões, né? Tem alguns toques aqui que dá pra gente fazer, né? Claro. Escola correcionalista, é isso mesmo, né? O Estado acredita ali, né? Aliás, essa corrente acredita que o Estado ele deve ser o tutor ali de pessoas que sejam inferiores, fracos, né? Doentes, débil, né? Na visão deles, por qualquer motivo. Então, necessita-se ali de uma tutela do Estado e um cuidado com essas pessoas, né? Com esses indivíduos. Trata-se da correção mesmo, né? Por isso esse nome, né? Essa que você acertou, então não tem muito para acrescentar. Depois eu perguntei para você a questão qual teoria macrocriminológica defende a ideia que a conduta criminosa é apreendida, né? Você citou ali a questão do mimetismo, né? Vamos lá. Primeira consideração nessa questão. O mimetismo ele não é uma escola sociológica, né? O mimetismo ele é um fator desencadeante de caráter psicológico, né? Que o indivíduo ele copia a característica de alguém, né? As atitudes de alguém, como você citou do vapor aí do tráfico, que ele acaba se espelhando ali de certa forma, embora a questão do vapor do tráfico você consiga colocar em outras classificações também, como por exemplo na abulomania ou ego fraco, também conhecido como Maria vai com as outras, né? Que o indivíduo ele, nossa, vê aquilo ali, começa a ter como inspiração, é facilmente influenciado, né? E por aí vai, né? Mas claro, o mimetismo também entraria nessa questão ali da cópia. Só que há uma grande diferença entre copiar e aprender, né? Copiar você só está replicando ali as atitudes de alguém. Aprender é a internalização de uma conduta, né? De um saber, no sentido ali da palavra mesmo. Então, nesse sentido, a associação diferencial, tá bom? De Sutherland, Edwin Sutherland, que é o mesmo criminólogo aí da colarinho branco, né? Da teoria do colarinho dos crimes de colarinho branco, perdão, e da cifra dourada, consequentemente. A associação diferencial, ele falava que os crimes eles podiam ser apreendidos por meio da convivência com os indivíduos. Uma ressalva nessa teoria é que muitas pessoas ligam unicamente aos crimes de colarinho branco, embora para qualquer crime, até crimes mundanos ali, pode-se falar ainda de associação diferencial. Um plus que a gente tem aqui é a teoria da identificação diferencial, que é considerada o EAD do crime, né? Que o indivíduo ele aprende as condutas criminosas não pela convivência, mas pela visualização, muitas vezes à distância, né? Então, por exemplo, eu vejo lá um crime, o cara, sei lá, tá aplicando uma extorsão no crime, eu tô vendo aquela conduta, eu acabo aprendendo como que é feito, né? E por aí vai, né? A conduta ela é aprendida. É importante ter essa diferença de copiar e aprender, tá bom? Então, teoria da associação diferencial. Por fim, eu perguntei das cifras azuis, você falou corretamente, né? Que é um contraponto aí com a cifra dourada, são crimes patrimoniais de baixo valor, né? Normalmente furtos e roubos pequenos, né? Cifra azul porque é muito ligado ao uniforme que os operários usavam nas fábricas. Essa associação eu fiz do uniforme corretamente. E do colarinho branco. Perfeito. Daí eles criaram mais essa aqui pra gente decorar aí, né? Mas falou corretamente. Parabéns pela sua banca, pelas suas respostas. Fernando. Obrigado, Xará. Obrigado pela oportunidade aí, viu? Imagina. Fernando, é super princípios que ele me perguntou. Super princípios. Princípios, né? Eu me confundi.
Porque se tivesse falado super princípios, eu já tinha ido sem dúvida. Como você falou superpoder, eu falei, putz, será que tem? Eu não sei. Não é supra, é super, mas é princípios, não é poderes, não. É que eu elaborei de última hora, que eu vi o que você falou do concurso de delegado, eu tentei lembrar do meu. Valeu. Obrigado. Foi mal aí. Valeu.